Ele enganou e planejou uma emboscada para ela. O mal sempre esteve do lado, mas ela não tinha percebido. Essa é a história de Tsego Fatso Pule. Te inscreve no canal, deixa um comentário para me ajudar e senta aí que eu te conto. Tsego Fatso Pule nasceu em 91 em Soweto, na África do Sul. Com 14 anos, ela perdeu seus pais e foi morar com uma tia. Ela era a filha mais velha de 4 irmãos. Ela ajudou todos os irmãos, principalmente uma das irmãs, que ficou muito abalada pela perda dos pais. Mesmo ela tendo apenas 14 anos, ela foi muito forte e consolava todos os outros. Pule sempre teve um bom coração. Ela era muito apegada à família, se preocupava muito com eles. Toda a família era muito unida. Pule continuou com a vida e terminou o ensino médio. Assim que ela termina os estudos, ela começa a trabalhar como maquiadora cabeleireira. Ela adorava o que fazia. Ela fez um curso de cosmetologia. Começou a ganhar um bom dinheiro e guardava uma parte para um dia abrir o seu próprio negócio. Um espaço de beleza só dela. Muito alegre e muito amorosa, ela contagiava todo mundo, sempre cercada de gente, pela alegria que ela passava para as pessoas. Em 2018, Pule começa um relacionamento com Netsuko Shoba. Ela estava com 28 anos e ele com 31. Shoba trabalhava com TI, ganhava muito bem e estava muito bem na profissão dele. Mas o que Pule não sabia quando começou a namorar Shoba é que ele era noivo de outra mulher. O namoro de Pule e Shoba não era tão sério. Eles estavam juntos para ver no que ia dar. Ainda não tinha plano para o futuro dos dois. Nesse meio tempo, Pule fica grávida. Ela vai até Shoba, extremamente feliz, para contar a novidade. Mas ela não tinha a mínima ideia que Shoba ficaria furioso. Shoba forçou Pule a tirar a criança. Na cabeça dele, isso iria acabar com o noivado. Ia acabar com a vida dele, porque ele era um homem muito correto, trabalhador, e ninguém podia saber que ele tinha uma amante e que ainda ficou grávida. Pule era inocente na história toda. Ela não sabia do outro relacionamento dele. Pule se tornou vítima de um caso de terror. Com o passar do tempo, Shoba infernizou tanto Pule que ela tirou a criança. E eles continuaram juntos. Shoba continuava noivo, namorando Pule. E novamente, em 2019, Pule fica grávida outra vez. Novamente, ele a força a fazer o que foi feito da primeira vez. Mas Pule se recusou. Ela estava muito arrependida do que tinha feito antes. E agora ela teria o seu filho. Shoba se afastou e não ajudou em nada, nem emocionalmente, nem financeiramente. Pule pedia para o namorado ficar junto com ela, nesse momento tão delicado e tão importante na vida dela, que por certo teria que ser importante na vida dele também. Ela precisava muito de Shoba, mas ela estava sozinha. Eles não tinham terminado o namoro, mas ele se afastou para deixar claro que ele não aceitava aquela situação. A partir do momento que Shoba viu que Pule não faria o que ele mandou pela segunda vez, ele planeja algo que ajude a manter a sua vida perfeita com as suas mentiras. Ele contrata um homem para fazer o serviço. Esse homem se chama Musikaise Malepane. Malepane foi pago para assassinar Pule. Eles arquitetaram tudo e ficaram esperando a hora certa de colocar o plano em ação. Em 2020, Malepane se disfarça de consultor da área da beleza para se aproximar de Pule. Ele estava oferecendo um emprego dos sonhos à área que ela trabalhava. Ele marcou um encontro com a sua futura vítima, mentindo que teria essa grande oportunidade de trabalho. Mas Pule achou tudo muito estranho. Ela achou que tinha alguma coisa errada em Malepane.
Ela não acreditou e não foi ao encontro marcado. Agora seus algozes teriam que ter outro plano para atacá-la. E foi o que eles fizeram. Em 4 de junho de 2020, Shoba chama Pulé para saírem e comprar coisas para o enxoval. Pulé ficou extremamente feliz porque foi pega de surpresa. Ela não esperava que o namorado tivesse essa atitude. Depois das compras, eles foram até a casa de Shoba e à noite ele diz que havia chamado um Uber para ela ir para casa. Os dois saíram para a rua e quem encostou o carro foi Malepane. Pulé fica sem entender porque já o conhecia, fica muito desconfiada e é possível ver como ela fica desorientada e talvez foi por isso que ela entrou no carro de Malepane. Pulé não voltou para casa aquela noite. A família fica apavorada porque ela jamais faria isso. Ela não deixaria de avisar se fosse se atrasar ou se não fosse ficar em casa. Como eu disse, a família era extremamente unida. Todos se respeitavam e ela não faria isso de forma alguma. Ela teria avisado. A tia de Pulé, que a criou, foi imediatamente à polícia informar o desaparecimento da sobrinha. E logo já havia cartazes do rosto de Pulé espalhados por toda a cidade de Soweto. Ninguém sabia onde ela estava. Depois que Malepane a pegou na casa de Shoba, ele a levou para um campo arborizado e fez um disparo no peito de Pulé. Mas não foi só isso. Malepane usou uma corda no pescoço dela e a colocou numa árvore. Isso era para dar a entender que ela própria teria atentado contra si mesma. Shoba teve êxito no seu plano maligno contra a mãe do seu filho, grávida de 4 meses. Dia 6 de junho de 2020, um transeunte que fazia limpeza próximo ao local que Pulé foi deixada viu uma cena assustadora. Ele viu Pulé pendurada numa árvore. Claro que essa pessoa chamou a polícia na hora. A perícia apontou que quando Pulé foi colocada na árvore, ela ainda estava com vida. Isso deixou evidente que alguém a colocou lá. Esse caso chocou toda a cidade de Soweto e logo toda a África do Sul. A comunidade fez protestos pedindo explicação e justiça para Pulé. Multidões estavam nas ruas, indignados, exigindo que quem tinha feito aquilo com ela fosse encontrado. Todos estavam comovidos. Segundo as fontes que eu li, isso é um fato recorrente na África do Sul, a violência contra a mulher. Segundo os dados, a cada 3 horas, uma mulher perde a vida na África do Sul por esse tipo de violência. A pressão da população para a polícia resolver o caso era grande demais. Como vocês sabem, a polícia conversa primeiro com as pessoas próximas à vítima. Os investigadores foram direto a Shoba. No interrogatório, Shoba disse que Pulé teria ido até a casa dele porque eles tinham saído para fazer compras e depois foi embora de Uber e ele não soube mais dela. Mas não foi bem isso que as câmeras de segurança mostraram. Pulé entrou num carro que estava parado há bastante tempo na rua. Não parecia ser um Uber. Dava para ver que alguém já estava esperando por ela. As câmeras não conseguiram pegar a placa do carro, mas a polícia conseguiu rastrear o veículo por câmeras de trânsito. Por isso a polícia consegue chegar a uma pessoa, um homem chamado Malepane. O carro era da namorada dele e ele era amigo de Shoba. A polícia não precisava de mais nada. Já sabiam quem eram os culpados e só precisavam colocar os dois na cena do crime. A polícia vai atrás de Malepane e, sem hesitar, ele confessa na hora que Shoba o contratou para fazer aquilo. Malepane se declarou culpado e Shoba se declarou inocente. O registro telefônico mostrou que Shoba falou com Malepane durante o sequestro. Não tinha como ele escapar. Estava claro que os dois eram cúmplices e agiram juntos. Eles vão a julgamento e em 29 de julho de 2022, Shoba foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de condicional depois de 20 anos. Pouco tempo, mas como vocês sabem, ele pode pedir condicional.
mas ela pode ser acatada ou não. A sentença de Malepane foi 20 anos, porque ele fez um acordo com o Ministério Público como delator de Shoba. Pule se tornou o rosto da violência contra mulheres na África do Sul. Ela virou um símbolo da causa. A sua partida deixou a família sem chão. Foi uma tragédia que nunca vai curar. Mas ela ficou conhecida e ativistas usavam o seu nome em nome das outras vítimas da África do Sul, para que o governo, a polícia, a sociedade em geral tome providências para que isso não aconteça com tanta frequência como acontece. Foi criada uma fundação chamada Pule com o intuito de ajudar as mulheres e pressionar todos aqueles que têm responsabilidade e têm a função de fazer algo para que isso não aconteça. Todos estavam cansados com o descaso sobre a proteção que as mulheres não têm. Infelizmente, nada disso trará Pule de volta. A vida de uma mulher linda, talentosa, com um futuro brilhante devido ao seu talento e grávida de 4 meses, acabou. Pela maldade de um homem mentiroso, manipulador, que usava as mulheres e só pensava nele mesmo. No interrogatório, durante o julgamento, Shoba não demonstrou nenhum sentimento, nenhum remorso. Ele estava claramente preocupado só com ele. A maneira como eles executaram foi cruel. Em nenhum momento a família de Shoba se manifestou, nunca procurou a família de Pule. Todo mundo ficou quieto. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.